Nas profundezas misteriosas dos oceanos onde a luz do sol quase não chega, existem estruturas tão antigas e impressionantes que desafiam tudo o que sabemos sobre a história da humanidade. São pirâmides gigantescas construídas com blocos de pedra pesados e organizados com uma precisão surpreendente. Elas não estão em terra firme, mas escondidas sob as águas, como se fossem parte de um mundo perdido, engolido pelo tempo e pelo mar. Essas pirâmides submersas levantam muitas perguntas. Quem as construiu? Quando? E, o mais intrigante, por quê? Imagine um mergulhador descendo pelas águas azuis, cercado por silêncio e mistério. À medida que se aproxima do fundo, surgem formas geométricas perfeitas. Blocos alinhados com exatidão, degraus, plataformas e até o que parece ser escadas. Essas pirâmides parecem ter sido criadas por mãos humanas, mas estão em locais onde hoje só há água e areia. Lugares que, segundo a ciência tradicional, deveriam ter estado sempre cobertos pelo mar. No entanto, essas construções provam que um dia esses locais estiveram acima do nível da água, habitados por uma civilização que desapareceu sem deixar muitos rastros. Um dos exemplos mais famosos está no Japão, perto da ilha de Yonaguni. Ali no fundo do oceano, há uma estrutura imensa, com cerca de 25 metros de altura, que lembra uma pirâmide escalonada. Ela tem degraus retos, ângulos perfeitos e formas que não parecem naturais. Muitos cientistas acreditam que foi criada pela natureza, esculpida pela ação das ondas e do tempo. Mas outros afirmam que é impossível uma formação natural ter tamanha simetria e complexidade. Segundo esses estudiosos, aquilo é obra de uma civilização muito antiga, que desapareceu milhares de anos atrás, talvez antes mesmo do surgimento das grandes civilizações conhecidas. No México, perto de Cuba, pesquisadores encontraram algo ainda mais impressionante. Em 2001, mergulhadores e robôs submarinos captaram imagens de enormes blocos de pedra dispostos em forma de pirâmides, muros e até estradas submersas. As pedras estavam a mais de 600 metros de profundidade. Nenhuma civilização conhecida poderia ter construído algo ali, a menos que há muito tempo o nível do mar fosse bem mais baixo. Isso levanta a hipótese de que existiu uma cidade inteira naquele local, que foi engolida pelas águas após algum tipo de catástrofe natural, como um terremoto ou a elevação repentina do oceano. Essas descobertas fazem muitos estudiosos e curiosos acreditarem que possa ter existido uma civilização muito mais antiga do que imaginamos. Uma civilização avançada, com conhecimento de engenharia, arquitetura e talvez até astronomia. Essa civilização teria sido destruída por algum grande desastre e suas construções foram soterradas pelo mar e esquecidas pela história. Para alguns, essas estruturas são a prova de que lendas como a de Atlântida, a cidade perdida descrita pelos antigos filósofos, podem ser mais do que apenas histórias. Elas podem ter alguma verdade escondida nas águas do passado. Não é apenas no Japão e em Cuba que encontramos essas pirâmides submersas. Em várias partes do mundo, pesquisadores descobriram formações parecidas. No Mar Mediterrâneo, no Oceano Índico, no litoral da Índia e até no Brasil, há relatos de estruturas geométricas debaixo d'água que desafiam a lógica e o conhecimento atual. Em muitos casos, os cientistas não conseguem explicar como essas construções chegaram ali, ou quem as teria feito, e quanto mais se procura, mais perguntas surgem. É como se o fundo do mar fosse um baú trancado, cheio de pistas sobre um passado que ainda não compreendemos. A ideia de uma civilização esquecida não é nova. Desde os tempos antigos, povos ao redor do mundo contavam histórias sobre cidades submersas, reinos afundados e civilizações destruídas por deuses ou pela natureza. Essas histórias eram vistas como mitos. Mas agora, com as descobertas recentes, muitos se perguntam se esses mitos não seriam, na verdade, memórias distantes de fatos reais. E se nossos antepassados estivessem tentando preservar, por meio de lendas, a lembrança de um tempo em que a humanidade alcançou grandes feitos, antes de tudo ser destruído. As pirâmides, tanto na terra quanto debaixo d'água, sempre chamaram a atenção. Sua forma simples e poderosa parece carregar um significado que vai além do visual. Em muitas culturas, elas estão ligadas ao céu, à espiritualidade e à ligação entre o homem e o universo. Será que essas pirâmides submersas tinham o mesmo propósito? Será que foram templos, túmulos ou observatórios? Ou talvez fossem algo totalmente diferente, parte de um sistema que ainda não conseguimos compreender? Outro ponto curioso é a semelhança entre essas construções em diferentes partes do mundo. Como povos tão distantes poderiam ter construído estruturas tão parecidas, com técnicas semelhantes, sem nunca terem se encontrado? Alguns acreditam que isso é apenas coincidência. Outros dizem que havia sim uma conexão entre esses povos, talvez por meio de viagens marítimas muito antigas. E há quem vá mais longe, sugerindo que o conhecimento para construir essas pirâmides veio de fora da Terra. Ideias assim são polêmicas, mas mostram o quanto esse assunto desperta imaginação e fascínio. Com o avanço da tecnologia,
Novos equipamentos estão permitindo explorar o fundo do mar com mais precisão. Sonares, drones submarinos e imagens em alta definição ajudam a mapear áreas antes inacessíveis, rocas a ISO. Cada descoberta reforça a ideia de que a história humana é muito mais antiga e complexa do que pensávamos. Mas há um grande desafio. Estudar essas pirâmides é difícil e caro. As profundezas dos oceanos são perigosas, com correntes fortes, baixa visibilidade e alta pressão. Além disso, muitos locais estão em áreas de conflito político ou são protegidos por leis ambientais. Por isso, mesmo com tanta tecnologia, boa parte dessas estruturas continua sendo um mistério. A cada mergulho, a cada nova imagem captada no fundo do mar, cresce a possibilidade de que estamos diante de um capítulo esquecido da história da humanidade. Talvez um dia encontremos provas claras de que existiu mesmo uma civilização avançada, destruída por um evento catastrófico e apagada da memória do mundo. E essas pirâmides submersas seriam os últimos vestígios dessa civilização. Como um sussurro vindo do passado, pedindo para ser lembrado, é difícil não se emocionar diante dessas possibilidades. Pensar que houve um tempo, milhares de anos atrás, em que seres humanos como nós ergueram templos, cidades e monumentos com uma sabedoria que ainda não compreendemos por completo. Que eles olhavam para as estrelas, dominavam a arte da construção e talvez conhecessem os segredos da terra e do céu de uma forma que perdemos com o tempo. E que por alguma razão, tudo isso foi varrido, como uma página arrancada de um livro. Hoje, o fundo do mar guarda essas páginas perdidas. Pirâmides, cidades, caminhos e símbolos que desafiam os limites do conhecimento. Cada descoberta nos convida a olhar para a história com outros olhos, a questionar o que nos foi ensinado e a aceitar que, talvez, existam segredos muito mais antigos esperando para serem descobertos. O passado, como as águas profundas, esconde muito mais do que imaginamos. Essas pirâmides submersas são um lembrete poderoso de que a busca pelo conhecimento nunca termina. Que, por mais que saibamos, ainda há muito a aprender. Que o mundo é cheio de mistérios e que alguns deles estão escondidos onde poucos se atrevem a procurar. Talvez no futuro, com coragem, curiosidade e respeito, consigamos desvendar os segredos dessas construções e dar voz a uma civilização que o mar tentou silenciar, mas que ainda vive nas pedras, nas formas e nas perguntas que não paramos de fazer.